Eu queria fazer duas colocações aqui que eu acho importante. A primeira dela, eu tenho recebido um bocado de reclamações lá do CAPS. O CAPS pertence à Secretaria de Saúde a respeito lá da chegada do pessoal. Eles dizem que precisam chegar lá 4h30 da tarde para marcar uma consulta para outro dia. Me chamaram lá várias vezes para mim fazer matéria lá. Eu disse, não, rapaz, essa matéria não adianta eu ir fazer aí. No dia que eu tiver a oportunidade de conversar com a secretária de saúde, eu vou passar para ela ver o que é que pode fazer para amenizar essa situação aí. Olha só, isso que você coloca é muito importante, tá? Ou seja, está chegando a você, de fato, uma realidade. Eu não vou dizer aqui a você que isso não esteja acontecendo. Por quê? Porque preocupada com a fila, né, que tem para os nossos psiquiatras lá do município. Nós temos 3 psiquiatras contratados dentro do município de Uruçuí, tá? Para o município do Porto de Uruçuí, para o tipo de CAPS que nós temos aqui, isso foge da realidade de outros municípios do estado do Piauí. Eu posso lhe assegurar isso com muita tranquilidade. Eu vim e trabalhei no município com uma população de quase 40 mil habitantes, né? Como você sabe, eu venho de uma gestão onde eu trabalhei como gestora lá por um longo período, né? Foram 16 anos como secretária daquele município. Oeiras. E assim, eu nunca visualizei, de certa forma, um cenário com uma quantidade de profissionais psiquiatras que nós temos para ainda termos uma fila muito grande. Então, assim, sentando com a estrutura do CAPS, chamei a coordenação do CAPS, procurei entender o que está acontecendo, tá? O que a gente vem trabalhando, muitos pacientes chegam para uma fila, para o psiquiatra, que não é o perfil de um paciente para ir para o psiquiatra. Muitas vezes é um perfil de um paciente que ele necessita de um acompanhamento com o psicólogo, de uma terapia, de uma assistência que ele pode ter dentro da unidade básica de saúde, com o médico, que ele tenha uma visão de acolher aquele paciente. Nem todo caso que chega e que está na fila, ele é um caso de paciente psiquiatra. Então foi isso que a gente conseguiu enxergar e ver. Olhando para essa realidade, nós estamos, tá, a 4 mãos, esse diálogo já foi recente agora, 10, 15 dias, vendo de que maneira que a gente pode organizar esse processo de acesso das pessoas para o psiquiatra, que de fato sejam pessoas que tenham o perfil e a necessidade de conseguir o acesso para ele. Por quê? Às vezes ele é preenchido lá com usuário que não tem tanto perfil da psiquiatria, tirando a vaga, muitas vezes, de uma pessoa que tem uma necessidade real. Esse é um trabalho que está sendo feito de maneira interna, dentro do próprio CAPS, conversando com a equipe, analisando, pegando a relação desses pacientes, fazendo uma triagem ali, para a gente conseguir de fato deixar os pacientes para serem atendidos com os psiquiatras, os que realmente necessitam do atendimento com o psiquiatra. Dizer que nós já temos sim conhecimento da situação. Eu sentei com a Naira, né? A Naira, ela tem uma vivência de dentro do CAPS, pelo fato de ela já ter atuado, né, de maneira mais técnica dentro daquele setor, né? E assim a gente está trabalhando para a gente dar um passo e conseguir reduzir. Por exemplo, nós estamos em junho, é como se a gente tivesse lá pessoas aguardando um acesso para um psiquiatra, que ela não consegue para julho, um exemplo, ela vai ter que aguardar mais de um mês. As consultas não é isso que a gente quer que aconteça. Todo dia as consultas, né? Tem consultas semanais e tem consultas agendadas dentro do mês. Tem um profissional que ele vem e agenda as consultas, 2 profissionais, e tem uma profissional que vem semanalmente. O que acontece dentro do CAPS também, dentro do CAPS de Uruçuí, é que o CAPS de Uruçuí não atende somente a demanda de Uruçuí. Ele atende toda a região. Ele atende Antônio Almeida, ele atende Sebastião Leal, Ribeiro Gonçalves regional, e né? Baixa Grande do Ribeiro. O que tem se discutido muito também é que esses outros municípios, eles estão em processo de implantação de CAPS lá dentro dos municípios. Então isso vai também
deixar vagas mais para dentro de Uruçuí. Mas tudo isso não pode ser uma decisão tomada somente dentro de Uruçuí. Tem que ser uma decisão planejada, levada para os colegiados, que é assim, para que sejam tomadas essas medidas. Acredito, né, Auridene, que talvez até no ano de 2027, talvez isso já tenha sido muito mais organizado. Porque assim, Uruçuí também, vale lembrar que nós temos os médicos clínicos. Os médicos da atenção básica, eles devem atender esses casos mais leves. O CAPS é para atendimento mais especializados. São aquilo que os médicos da atenção básica não podem resolver. Aí assim, em relação a essa questão aí da demanda, né, no caso para lá, a proposta inicial que a gente está fazendo para organizar é dessa maneira. Por exemplo, o nosso médico psiquiatra lá, um deles já fez uma qualificação para os nossos médicos das unidades de saúde, para que no momento que um paciente ele chega lá na atenção básica, ele tenha a condição de fazer a escuta daquele paciente, direcionar aquele paciente para o psiquiatra apenas em extrema necessidade, mas que em muitas das vezes esse paciente ele precisa apenas de uma terapia, de um acompanhamento na rede, que não seja especificamente com o psiquiatra. Nós temos as teleconsultas, que é algo que eu preciso colocar aqui e falar sobre o Piauí Saúde Digital, né, que você nos acompanhou em relação a essa etapa, né, que o município, esse passo a mais que a gente fez. E assim, essas teleconsultas, nós temos uma quantidade muito grande de profissionais lá e vem dando muito certo. A gente tem recebido, né, usuários que eles já estão conseguindo, a princípio, né, foi assim, é um pouco resistente que as pessoas elas consigam aceitar, né, não, eu não quero ir para a teleconsulta, eu prefiro ter a escuta com o profissional ali, ao vivo. Mas é algo que vem dando muito certo, a gente tem de forma gradativa, você pode até em algum horário conversar com alguém, a gente tem a relação das pessoas que já foram atendidas com o Piauí Saúde Digital, que ele acontece no nosso município, em 3 unidades básicas de saúde, a proposta é a gente ampliar para fechar 100% dos nossos serviços com o Piauí Saúde Digital, que isso vai fazer o quê? Reduzir as filas, tá? E várias especialidades que a gente tem lá para assim a gente conseguir fazer essa oferta. Segmento oncológico, eu acho que a gente precisa falar dos pacientes, né, que fazem segmento oncológico em Teresina. Esses pacientes que a gente faz uma assistência para eles também são agendados todo aqui no sistema de regulação. Após o agendamento, a gente faz um acompanhamento dele para o deslocamento dele. Tem pacientes que eles precisam estar em Teresina em média 30 dias. Dependendo do quadro daquele paciente. Tem pacientes que precisam hoje não só de um acompanhante, mas tem deles que precisam de 2 acompanhantes. E eles precisam ter uma permanência em Teresina, uma permanência de muitas semanas, né? Além disso, a oferta dos exames desses pacientes que fazem tratamento em Teresina, para evitar ele ter que vir a Uruçuí fazer o exame e voltar para Teresina para continuar o tratamento. A gente garante toda essa assistência para os pacientes que fazem o segmento oncológico do município de Uruçuí. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.